Deus abençoe, irmãos. Bom estarmos aqui na presença de Deus. Transmitimos esse vídeo aqui do local de reunião onde nós reunimos todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, para oração. Todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, também uma reunião de libertação, de provisão de Deus, edificação. É a reunião da palavra. E sábado, 8 da noite, domingo, 7 da noite, a reunião da comunhão da igreja, dos nossos irmãos. E o partir do pão, todo terceiro sábado, terceiro domingo, nós estamos partindo o pão nesses 2 dias, no sábado e no domingo, devido ao número reduzido de cadeiras. Hoje é bem reduzido e os irmãos se agendam. Mas, irmãos, por que estou falando isso? Esse local da rua Itápolis 407, no Itaú, na cidade de Joinville, tem sido uma bênção para a edificação da igreja. Nós chamamos um salão de reunião, né? Um local de reunião. Nós sabemos que isso aqui não é a igreja, é um salão onde se congrega o povo de Deus para reunir, adorar, glorificar a Deus, para buscar a Deus e crer no que nós temos ministrado, falado e crido na palavra, no que está no Salmo 62:11. O que Davi ouviu, ele disse: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Veja, irmãos, 2 vezes a ouvi, 2 vezes é uma sentença de Deus, uma confirmação de Deus, como a frase que o Senhor Jesus usava, em verdade, ou Simão, Simão, ou Marta, Marta. Quando o Senhor usava ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa expressão 2 vezes, irmão, na palavra, é uma sentença que ninguém pode mudar. Algo está acontecendo, algo está despertando o Senhor. Então, quando Ele fala, que Deus seja louvado por esta palavra, que sejamos despertados por Deus, porque há um despertamento da parte de Deus, Ele está falando. Então, Ele confirma nessa sentença de 2 vezes, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Oh, irmãos, e aqui no Velho Testamento, do Salmo 62:11, uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir, é a mesma expressão do que em verdade ou em verdade te digo. Ou Saulo, Saulo, a sentença de Deus, o Senhor vindo, confirmando algo poderoso. E quando ele disse para Davi, o grande sofrimento que Davi tinha nessa época do Salmo 62, provavelmente nós sabemos que aquela época da rebelião do próprio filho Absalão, tomando o reino do próprio pai, trouxe tanta confusão, tanta desgraça, tanta morte, e o fim foi a sua própria morte, e o desespero, a angústia do pai, como está em 2 Samuel, capítulo 15, 16 e 17. E nesse sofrimento, o Senhor disse para ele, e ele ouviu: uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o Senhor tem que falar 2 vezes para nós entendermos que o poder pertence a Deus. O poder, aquele poder que o Senhor, quando encerra a oração modelo que o Senhor nos ensinou em Mateus 6, nós encerramos a oração dizendo o quê? Porque teu o reino, o poder e a glória, como está lá em Mateus 6, versículo 9, 10, 11, 12, irmãos, é o poder de Deus. A Ele pertence o reino, o poder e a glória. Ele reina sobre tudo e todos. Ele é o cabeça das nações. Isaías diz que as nações são comparadas por Ele como um pingo num balde. Oh, irmãos, o poder pertence a Deus para sarar, para libertar, para dar vida, tirar a vida. E quando nós colocamos o coração na palavra e cremos na palavra, não seremos ludibriados, enganados, entristecidos, angustiados pelo que os homens falam, pelo que os homens dizem. Lembramos último versículo de Isaías 2, quando o Senhor diz: até quando confiarei nos homens, cujo fôlego está no nariz? Muitas vezes damos mais crédito do que os homens falam, do que o Senhor diz, do que o Senhor fala. O homem não tem poder. O poder pertence a Deus. Ele dá a vida, Ele tira a vida.
Ele tem poder de sarar, de libertar. Ele tem poder de ungir, de transformar. O poder pertence a Deus. E Ele disse que esse poder estaria à disposição da igreja, quando Ele disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Irmãos, isso está em Atos 1:8. Testemunhas de Deus têm que crer no poder e viver o poder de Deus, para não viver uma vida assustada, medíocre, caída, lamuriosa, angustiada, deprimida. Não, derrotada, fracassada, amedrontada. Louvado seja Deus, porque o amor, aleluia, lança fora o medo. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo atormenta. 1 João 4,18. Então a firmeza na palavra, crer no amor de Deus, o poder de Deus, é se atirar aos pés de Cristo, invocar o seu nome e crer que dependemos de Deus, do seu poder para viver, para prolongar os dias, para ter saúde. Oh, irmãos, santificado é o nosso Deus vivo. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi: a sentença, o poder pertence a Deus, o poder pertence a Deus. Duas vezes ouvi: o poder pertence a Deus. A Ele pertence o poder, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Que Ele seja adorado, glorificado. Irmão, e esse poder está na igreja, quando buscamos, reunimos, quando invocamos o seu nome. Ele tem poder para sarar, libertar, perdoar, transformar, salvar o pior ímpio, o transformando, e pelo seu poder o transportando das trevas para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1:13. Oh, aleluia! Louvado seja Deus, estamos debaixo da cobertura do poder de Deus, como diz o Salmo 91. Estamos guardados, escondidos nele, no poder de Deus. Oh, irmão, isso é confiança. Isso é certeza, isso é fé no Deus Criador, o Todo-Poderoso, porque a terra, a sua plenitude, todos que nele habitam, pertence ao Senhor. Aleluia, diz o Salmo 24, tudo é dele, por ele e para ele, como diz o capítulo 1 do livro de Colossenses, versículo 11, fala que tudo pertence a Cristo, porque dele, por ele, é para ele. Tudo é dele, e ele virá e reinará sobre essa terra 1000 anos, que é a próxima era. Passou-se a era da lei, passou-se a dispensação da lei e da graça. Estamos na era da graça, na dispensação da graça, ou dispensação da igreja, ou a dispensação do Espírito Santo. Nós sabemos que a próxima era será do reino, quando o Senhor vier e reinará sobre esta terra, porque ele tem poder. Por isso me disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. Salmo 110. Então, irmãos, temos que estar do lado do Senhor, porque Ele colocará os inimigos, os ímpios e toda obra maligna, diabólica aos seus pés, debaixo dos seus pés, e reinará 1000 anos. Santificado é o nome do Senhor, como diz Apocalipse 20, quando Satanás será amarrado 1000 anos. Aleluia! Veja que vida que será com aqueles que reinarão com o Senhor, que viveram em Deus e creram no poder de Deus. E é o seu poder que nos mantém de pé, é o seu poder que nos acorda, que nos desperta para orar, buscar e santificar mais. O poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi: o poder pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse vídeo, participando dessa palavra, o poder pertence a Deus. Então adore, glorifique, creia, venha bendizer ao Senhor em todas as áreas, porque eu creio que o Espírito de Deus usará esse versículo de 62:11 de Salmo para te orientar, te abençoar, te avivar e trazer muitas mais palavras do que nós estamos falando aqui, muitas mais riquezas. Medite nessa promessa, nessa palavra, nessa afirmação. Uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi: o poder pertence a Deus. Ora, irmãos, quem toca nos ungidos de Deus, quem toca nos seus servos, você que está ouvindo esse vídeo, quem sabe se levantou alguma coisa contra você e você está amedrontado, apavorado, angustiado ou irado, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua fingida que se levantar contra ti cairá por amor de ti, porque essa é a herança dos meus servos, diz o Senhor. Isso está lá no capítulo 54
de Isaías, versículo 17. Tome posse, o poder pertence a Deus. Se inscreva no canal, divulgue esse canal. Vamos amar a Deus, nos reunindo, buscando mais do Senhor nesses dias, porque Ele tem poder para nos conservar, guardar do maligno, livrar de todo o mal, sarar as enfermidades, proteger da pandemia, das pragas e nos dar vida e vida em abundância. Deus abençoe a todos, se inscreva nesse canal, divulgue o canal, deixe seu like. Até a próxima, meus queridos, fique com Deus.